Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O amor de uma mãe pelos seus filhos é descrito como um dos mais profundos e sublimes sentimentos da alma humana. Esse amor que, na grande maioria das vezes, persiste pela vida inteira e até mesmo depois da morte, e comporta um devotamento e uma abnegação que transcendem todas as dificuldades. Nessa véspera de Dia das Mães, nós vamos falar sobre esse tema e muito mais. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz. Não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Deus colocou os filhos sob a tutela e o amparo das mães e pais a cada nova encarnação, a fim de que essa família que os recebe lhes formem o caráter e os dirijam pelo caminho da boa moral. O ambiente familiar, portanto, é o primeiro ponto de chegada e de aprendizado de um ser que reencarnou. E nessa caminhada, onde se processa tanto a educação dos tutelados, como também a autoeducação dos próprios tutores, pais e filhos aprendem e constroem juntos o amor dentro desse lar que foi concedido por Deus. E a sabedoria divina, a fim de mesmo facilitar a convivência amorosa entre todos dentro de um lar, e mesmo até o aprendizado e a expansão dos conhecimentos entre pais e filhos, lhes facilitou essa tarefa, dando aos filhos, no início da vida, um aspecto, uma constituição mais frágil, mais dependente, uma certa doçura, a inocência, logo que nascem, e essa característica os tornam mais abertos e propícios a tudo que precisam aprender, além de criar um sentimento de necessidade de proteção, de cuidado, de delicadeza dentro do coração dos pais. E conforme a encarnação dos filhos avança,
Se eles fracassarem nessa missão por responsabilidade deles mesmos, a mãe e o pai suportarão depois os desgostos resultantes dessa queda e vão partilhar dos sofrimentos dos filhos na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que aquele filho avançasse em determinado caminho para o bem. E apesar da importância de que toda a família possa acolher e educar os seus filhos, será hoje sobre o amor materno, que é o tema do nosso programa de hoje, que nós vamos, enfim, falar um pouco mais. Afinal, nós temos que convir que não existe um ser encarnado que não tenha vindo do ventre de sua mãe. A missão da mãe é a de, além de receber os filhos na sua nova encarnação, guiar esses filhos para o caminho do bem, auxiliá-los com seus conselhos, as suas observações, consolá-los das aflições, levantar o ânimo dos filhos nas provas da vida, mostrando como adquirir discernimento. Além dessa missão e ao mesmo tempo grande dever, mais do que pensam as pessoas, tem uma responsabilidade, portanto, quanto ao futuro desses filhos. Esse amor que na grande maioria das vezes é tão forte que persiste pela vida inteira, que traz um devotamento, uma abnegação que transcende todas as dificuldades da jornada. Mesmo os defeitos que o filho ainda tenha, porque ele é enxergado por aquela mãe com o amor incondicional que Jesus nos pediu. Essa mãe, ela ama o seu filho com todo o carinho, com todo o devotamento, mesmo que ele lhe apresente tantas falhas, compreendendo as limitações do filho e amando mesmo assim. Esse amor que sobrevive mesmo após a morte, porque como tantas vezes nós já vimos em diversas obras mediúnicas, acompanha essa mãe, o filho, até no plano espiritual, para além de muitas encarnações às vezes. Afinal, quantas mães, nas obras psicografadas por Chico Xavier, nós vemos acompanhando os seus filhos após a desencarnação, acompanhando a sua saga, tentando ampará-los, trazer luz ao seu pensamento, trazê-los para o bem, sentindo-se responsáveis por estender a mão para que aquele filho possa ser acolhido. A maternidade, segundo a doutrina espírita, é uma das missões mais sublimes e importantes confiadas ao espírito, constituindo, portanto, um compromisso reencarnatório, onde aquele ser que naquele momento encarnou como mãe se sente comprometida a educar e amar. Representa também uma oportunidade de reajustar laços do passado, praticar o amor incondicional, sendo um canal do amor de Deus. Como nós aprendemos dentro da doutrina, acolher um filho não se trata de um laço biológico, porque nós trazemos uma vasta história do pretérito, na maioria das vezes nos ligando mães e filhos. Haja visto, inclusive, que nós podemos ter também, além dos laços biológicos, filhos que chegam até nós por outros caminhos, não foram gerados biologicamente por aquela mãe, mas a vida a presenteou com aquele ser. Muitas das vezes, em todos esses casos, mãe e filho são espíritos com histórias do passado, buscando reconciliação, reencontros, refazimentos e aprendizado mútuo. Tanto é importante a função materna que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aponta que a mulher tem uma missão de educar o homem, sendo crucial para o progresso da sociedade humana. Porque, afinal, ela, assim como, logicamente, todo o ambiente familiar composto por todas as outras pessoas, mas especialmente a mãe, irá promover esse aperfeiçoamento moral no início de cada vida, de cada encarnação de um filho, notando seus comportamentos, corrigindo-os com atenção, com amor, buscando ensinar o filho naquilo que ela percebe que o filho necessita. Ainda assim, embora nós tenhamos falado do quão sublime é esse amor, a maternidade não precisa ser vista como um dever para todas as mulheres. É uma escolha reencarnatória, uma possibilidade dentre outras missões muito nobres que uma mulher pode escolher. Tantas mulheres expressam essa força amorosa, mesmo sem terem se tornado mães, exercendo de outras formas essa função.
Portanto, fica aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão a todas as mães que estão nos assistindo e que nós saibamos compreender que nós, quando mães, temos os nossos filhos, que assim como nós, são filhos de Deus. E têm uma longa jornada evolutiva, necessitando do nosso carinho, do nosso amor, sem um apego que os atrapalharia. Então, um feliz Dia das Mães a todas aquelas que estão nos assistindo. Madre di Cristo, dolce Maria, tu che sempre assisti l'umanità, se a te giunge il mio clamor, prega per noi, abbi pietà. O stella guida, gloria del Signor, la stella guarda, soffrendo sta, con la tua luce e il tuo santo amor, proteggi il mondo, abbi pietà.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Quantas vezes vocês precisaram persistir para conseguir algo? Seja qual for, o que for, um bem, uma promoção no trabalho, economizar para comprar uma casa, para fazer uma viagem, enfim. Acredito que todos nós já experimentamos o valor de se persistir para alcançar um objetivo. Aliás, outros objetivos também, né, da gente se melhorar, da gente se policiar, né, ser uma pessoa melhor. Ou seja, quando nós temos um objetivo, persistir é sem dúvida o melhor caminho para o êxito, né. Mas aí, vocês sabem a diferença entre persistir e teimosia? Persistência e teimosia? Bom, o teimoso, ele não desiste, tá? Porém, sempre repete o mesmo caminho, faz as mesmas coisas, né? E não raro, além de não alcançar o que deseja, termina exaurido sem atingir o seu propósito. Já o persistente também não desiste tão fácil. Ele vai, tenta muitas vezes, né? Porém, a cada tentativa, ele percorre caminhos diferentes, novas metodologias, estuda, traça estratégias, analisa e percebe quando um ponto não depende dele e aproveita para o momento correto, o momento certo para alcançar o seu objetivo. Também trabalha muito em cada percurso, tá? Porque, ele acaba testando caminhos diferentes, enfrentando novos desafios, usando a criatividade, portanto, ele está sempre em movimento nos caminhos que faz para alcançar o alvo. O persistente também se cansa, assim como o teimoso, porém, ao final da empreitada, está mais sábio e, mesmo que não tenha conseguido o que queria da forma como inicialmente almejava, soube que, ao longo do caminho, né, ele foi bem-sucedido com outros entendimentos, dos quais ele nem fazia ideia no início da largada. Imagino, aliás, se nós pensarmos bem, em Jesus, quantas vezes, né, ele não precisou persistir para alcançar o seu propósito de nos trazer e exemplificar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus na prática. Ele não desistiu, tinha um plano e cumpriu, e não foi fácil a sua peregrinação. Todas as vezes em que Jesus recomendou aos que curava que eles se fossem e não pecassem mais, ele estava, na realidade, aconselhando que fossem persistentes no objetivo de não errar mais. Percebe? Nem contra si e nem contra os outros. Já pensaram por esse prisma? Outra passagem que Jesus deixou claro o valor da persistência foi quando recomendou a Pedro, né, que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, persistir. Eu trouxe para vocês uma história, né, para ilustrar o que a gente está transmitindo, tentando, fortalecer com vocês em termos de conceito, né, a importância do persistir na nossa vida. Vamos lá.
A nossa historinha de hoje, o título é A Semente que Não Desistiu. Em um campo cheio de pedras, seco, uma pequena semente caiu ao acaso. Ao seu redor, outras sementes estavam em solo fértil, com água e sombra. Elas cresceram rápido, viraram plantas fortes e bonitas. A pequena semente, porém, enfrentava dificuldades. O sol era intenso, quase não chovia, e suas raízes batiam em pedras o tempo todo. Muitas vezes ela pensou em desistir. Eu não tenho chance, dizia para si mesma. Mas, mesmo cansada, ela decidiu tentar mais um pouco a cada dia. Empurrava suas raízes devagar, contornava as pedras, buscava qualquer gotinha d'água escondida no solo. O tempo passou, enquanto algumas das plantas do solo fértil começaram a enfraquecer por dependerem de condições perfeitas. Aquela pequena semente cresceu forte. Suas raízes eram profundas e resistentes. Um dia, depois de uma grande chuva, o campo mudou. A pequena semente agora, uma árvore firme, estava preparada. Cresceu ainda mais, oferecendo sombra e abrigo para quem passasse por ali. E foi então que todos perceberam. Não foi o lugar que definiu sua força, mas a sua determinação. Moral: quem persiste, mesmo diante das dificuldades, cria sua própria força para vencer. Interessante, né? Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos assistir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para continuarmos nossas reflexões sobre o magnetismo e o espiritismo, relembrando a menção de Joel Moura com base nas publicações feitas na revista Espírita. Joel iniciou com a publicação feita em novembro de 1867, sob o título O Zoavo Jacob, da qual destacamos: o magnetismo e o espiritismo se dão a mão. São duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam uma pela outra. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e reciprocamente. E Allan Kardec continua afirmando que o magnetismo e o espiritismo são dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam uma pela outra. E na continuidade das reflexões sobre magnetismo e espiritismo, trazemos os esclarecimentos contidos no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, onde na questão 388, os espíritos da codificação espírita afirmam que a simpatia e antipatia entre os seres pensantes é decorrente das ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. E Allan Kardec traz na Revista Espírita de junho de 1867 uma manifestação espiritual do espírito e Kahneman, que compara o magnetismo e o espiritismo e a sua influência na mediunidade, na cura de obsessões e no sonambulismo, dizendo: o que é efetivamente o espiritismo, ou melhor,
o que é a mediunidade, essa faculdade até aqui incompreendida, cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação? É pura e simplesmente, responde Allan Kardec, uma variedade da ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados sobre um paciente humano, agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconscientemente. Por outro lado, o que é o magnetismo? Uma variedade do espiritismo na qual espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. Existe, enfim, essa terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo, conforme se toma como ponto de partida a ação dos encarnados aprisionados num corpo sobre os desencarnados, espíritos relativamente livres. Essa terceira variedade, que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos, revela-se no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. O espiritismo não é, pois, senão o magnetismo espiritual, e o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Com efeito, como procede o magnetizador que quer submeter à sua influência um sujeito sonambúlico? Ele envolve-o em seu fluido, ele o possui numa certa medida e notai-o, sem jamais conseguir aniquilar seu livre-arbítrio, sem poder transformá-lo em coisa sua, um instrumento puramente passivo. Muitas vezes o magnetizado resiste à influência do magnetizador e age num sentido quando este desejaria que a ação fosse diametralmente oposta. Embora geralmente o sonâmbulo esteja adormecido e que o seu próprio espírito haja enquanto o seu corpo fica mais ou menos inerte, também acontece, embora mais raramente, que o sensitivo, simplesmente fascinado, iluminado, fique em vigília, embora com maior tensão de espírito e uma inusitada exaltação de suas faculdades. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium com seu fluido, possui-o em certa medida, sem jamais dele fazer uma coisa, um instrumento puramente passivo. Objetar-me-eis, talvez, que nos casos de obsessão, de possessão ou aniquilamento do livre-arbítrio, parece ser completo. Haveria muito a dizer sobre esta questão, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais, materiais, do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Mesmo no caso da obsessão, diz Kardec, encontro uma confirmação, uma prova em apoio à minha teoria, lembrando que a obsessão se exerce também de encarnado para encarnado e que temos visto magnetizadores aproveitando o domínio que exerciam para levar seus sonâmbulos
a cometerem ações censuráveis. Aqui, como sempre, a exceção confirma a regra. Embora geralmente o sensitivo mediúnico esteja desperto, em certos casos que se tornam cada vez mais frequentes, o sonambulismo espontâneo se declara no médium e este fala por si mesmo ou por sugestão, absolutamente como o sonâmbulo magnético se conduz nas mesmas circunstâncias. Enfim, como procedeis relativamente aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar? Agis sobre eles por atração fluídica. Vós os magnetizais as mais das vezes inconscientemente, para retê-los em vosso círculo de ação, e algumas vezes conscientemente, quando estabeleceis em torno deles uma toalha fluídica que eles não podem penetrar sem vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão uma ação magnética quintessenciada. Como vos foi dito, muitas vezes não há lacunas na obra da natureza, nem saltos bruscos, mas transições insensíveis que fazem com que passemos, pouco a pouco, de um para outro estado, sem nos apercebermos da mudança, a não ser pela consciência de uma situação melhor. De tudo isto, diz Allan Kardec, concluo que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo é a chave mestra da saúde moral e material da humanidade futura. Para fixarmos corretamente o que é magnetismo animal, esclarecemos que o termo magnetismo animal foi criado pelo médico alemão Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1815. Então, como um novo paradigma da física de então, para fundamentar sua renovação da ciência médica, já que ele considerava falsa a teoria aceita pela comunidade científica de sua época, uma teoria mecanicista para as forças, onde a luz, a eletricidade, o magnetismo eram consideradas matérias esferas duras, sem peso e invisíveis, para Mesmer, porém, as forças seriam ondas, vibrações de um elemento primordial, o fluido cósmico universal, termo também proposto por ele. Segundo Mesmer, cada uma das diversas faixas vibracionais do fluido universal impressionava os nossos sentidos físicos, como a luz para o olho e o ar para os ouvidos. Amigas e amigos, hoje já temos bastante informações para continuarmos nossas reflexões sobre o magnetismo e espiritismo. E no próximo programa do Momento Doutrinário, concluiremos esses esclarecimentos, trazendo mais alguns textos que deixam claro o que Allan Kardec disse quando afirmou que o magnetismo e o espiritismo são dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam uma pela outra. E lembramos que no nível evolutivo atual da humanidade, temos que continuar trabalhando, tudo fazendo, buscando para a nossa elevação mental, moral e espiritual, sempre através do amor, da instrução e da caridade, trabalhando em consonância com o Mestre Jesus, para que um dia possamos ter capacidade de entender o que é este maravilhoso Deus. Agradecemos a todos pela companhia
e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos um excelente Dia das Mães. Pedimos todas as bênçãos, tanto para aquelas que se encontram ao nosso lado, como também para aquelas mães que já se encontram no plano espiritual, mas que todas as mães possam sentir a alegria dessa função tão nobre concedida por Deus. Muito obrigada e até o próximo programa.